Depois de abandonar o Rudels, a Aerys seguiu o seu próprio rumo aí pro crescimento pessoal dela. E aí a gente entende, tá? Só que o nosso querido Rudels ficou pra trás, cara, ficou um moleque desiludido, com um único objetivo agora, que era encontrar a sua mãe, a Zenith. Mas, cara, essa nova jornada dele não vai ser fácil, apesar de que nenhuma das jornadas que ele fez foram fáceis, né? Pelo contrário, novos desafios estão chegando por aí, e agora o Rudels está num novo grupo no qual ele pode crescer ainda mais. Mas será que ele vai conseguir superar? Porque ele todo momento está lembrando da Aerys, será que ele vai conseguir passar por esse abandono aí e seguir em frente? Bora conferir tudo o que vai acontecer nessa segunda temporada aí, né? Pelo menos nos primeiros episódios da segunda temporada de Mushoku Tensei, vamos lá! Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de tudo que aconteceu, cara, o Rudels passou por uma semana inteira simplesmente sentado, sem poder fazer absolutamente nada, sem nenhuma reação, tá ligado? Ocasionalmente o Afonso vinha lá, aparecia pra importunar ele, pra ele conseguir um emprego ou alguma coisa do tipo. Ele não achava que tivesse nada sobrando nessa região de Fitoa, né? Mas os vilarejos pequenos estavam lá se desenvolvendo, estavam gradualmente sendo construídos de novo a uma curta distância do campo de refugiados. As pessoas estavam começando a cultivar até trigo por lá, né? Seguindo então essas instruções do Alfonso, o Rudels usou a magia da terra para poder construir uma parede defensiva ao redor de todo o acampamento. O rio, que ameaçava inundar com a erosão, né, todo o terreno também, foi meio que controlado. Ele criou um deck para que não acontecesse nada disso. O progresso foi gradual, mas a restauração se prosseguia pouco a pouco. Pelo visto, os esforços sinceros da reconstrução começavam depois que o grande número de pessoas de Mission terminaram de migrar para esse local. Nessa hora, a Aerys escolheu a morte para si mesma. Isso era o que passava na mente do Rudels, né? A pessoa conhecida como Aerys Boreas Greyrat não existia mais. No seu lugar, só tinha uma simplesmente pequena garota chamada Aerys. Mas não porque ela morreu não, tá, galera? Ela não morreu. O esquema é que ela foi embora, ela abandonou o Rudels agora. E o Alfonso disse que a sua decisão causaria várias complicações. Então, qualquer anúncio oficial do seu destino seria adiado por alguns anos. Ele provavelmente estava agindo na ordem do Darius, né? Mas, cara, não era como se o Rudels se importasse com isso aí. Mesmo com a Aerys sumindo de repente, a expressão facial do mordomo não mostrou nenhuma indicação de que ele estava incomodado com isso. Meio que brincando aí, o Rudels até disse pra ele que era uma pena que a Aerys tinha partido e tal, só que o Alfonso simplesmente mudou, se esquivou disso aí, dizendo que apesar de tudo, ele tinha que trabalhar para recuperar aí a região de Fitoa, né, que eles tinham que fazer de volta. O problema é que o Rudels precisava fazer mais perguntas para lidar melhor com essa situação. No entanto, com essa partida da Aerys, ele sentiu, cara, de uma forma mais ou menos apática aí com todas as coisas, né? Se os nobres quisessem lutar por autoridade ou qualquer outra coisa, eles podiam fazer isso sem problema. Ele, inclusive, passou um bom tempo pensando profundamente nos motivos para Aerys ter ido embora. Ele refletia sobre todas as palavras, todas as ações, tudo que eles passaram numa noite anterior, né? No entanto, não importa o quanto ele tentava voltar atrás, a única coisa que vinha na mente dele era aquela relação que eles tiveram lá nos últimos episódios da primeira temporada, né? Foi basicamente, naquele momento, era como se aquilo ali abafasse todos os detalhes que eles tiveram naquela noite. Mas na verdade, não era só isso, cara. Quando o Rudels recordou dos últimos 3 anos, ele percebeu que a viagem dele estava repleta de fracassos. No final, eles até chegaram no destino que eles queriam chegar, mas isso foi em maior parte graças ao Rudgert, né? A Aerys devia provavelmente ter odiado a ideia de ser seguida pelo responsável por todas aquelas falhas durante mais de 2 anos, né? Então foi por isso que ela cumpriu a sua promessa antes da hora e disse o adeus pro Rudels. O Rudels não fazia ideia do porquê que ela tinha agido dessa forma, porque se houvesse um significado mais profundo por trás dessas ações dela, mas no momento essa foi a conclusão que deu para ele tirar com relação a isso. Foi então que o Rudels se lembrou que ele ainda tinha outra missão específica, procurar pela Zenith, a sua mãe, que foi assim que ele partiu para o norte do continente central. Lá foi onde ele acabou indo direto para a partilha de Wyrm, que era uma floresta onde se separava, né, a fronteira do norte e o reino de Azura do vale conhecido como Mandíbula Superior de Wyrm Vermelho. Mas mudando um pouco de lado aqui, antes de ingressar na companhia atual, Bruno era um simples comerciante viajante que
tava lá, né, não prestando contas pra ninguém, trabalhando pra si mesmo. No começo ele confiava de fato nas suas próprias espadas, no seu instinto para proteger suas cargas, mas agora tinha surgido um mundo diferente. Vários monstros apareceram, então ele estava enfrentando perigos muito maiores, né, e consequentemente ele poderia fracassar por conta disso. Ele não poderia mais fazer tudo sozinho. Felizmente ele podia pagar pelos serviços de guardas profissionais. A terceira carruagem da caravana do Bruno estava ocupada por um grupo de aventureiros que ele tinha contratado para defender ela, além de um punhado de passageiros pagantes também. Os guardas eram 5 membros que eram contra flecha, né, atacavam flechas, um grupo de rank B que já estava ativo no Reino de Azura há algum tempo, e os passageiros eram 3. 2 espadachins que estavam em treinamento, indo para o norte para aprimorar suas habilidades, e um jovem mago sombrio. Já sabe, né? Tecnicamente, se não fossem esses guardas, o Bruno esperava que eles lutassem para defender a caravana, caso fosse necessário, né? Já que as suas vidas também estariam em risco. Inicialmente, esse jovem mago sombrio era Rudeus Greirat. Pois é, naquele momento ele estava na parte de trás da carruagem, estava totalmente vazio, mano. Tu via na cara dele que ele era o tipo de pessoa que não tinha nada além de vazio dentro dele. Quando alguém olhava pro rosto dele, era algo miserável, tá ligado? Podia, inclusive, quase que ouvir os pensamentos dele gritando que nada fazia sentido. Qual era o sentido do Rudeus estar vivo? Por que alguém se incomodaria com isso? Nesse momento aí, eles tinham uma garota, né, que tava junto lá, e começou a tentar, de certa forma, falar com o Rudeus, puxando assunto pra ele e tal, tentando dar uma animada a ele. Só que isso não deu muito certo não, até que nessa conversa aí, acabou surgindo o assunto da onde ele veio, foi quando ele falou que ele veio de Fitoa. E aí eles souberam da Calamidade Mágica, porque a Calamidade Mágica em Fitoa foi um evento simplesmente chocante para todos os cidadãos de Azura. Nem a Suzane, nem a Sarah, que eram da região, né, mas o seu grupo tinha trabalhado por lá, ajudando no reforço da recuperação, estavam de boa com isso, né? Também encontraram vários refugiados, elas no meio de todo o caminho aí, que estavam deslocados em muitas cidades diferentes durante as suas viagens. A expressão sombria, né, do jovem mago, do Rudeus, era a mesma que tinha visto no rosto de todas as outras pessoas que tinham sofrido por causa desse teletransporte. Era a expressão de alguém que simplesmente provou uma perda esmagadora. Suzane não disse nada em voz alta, só que ela mostrou a expressão no rosto que era meio óbvio que ela se sentia mal por ter perguntado o que ela não devia. E a atmosfera da carruagem só acabou ficando mais pesada ainda. Daí o assunto mudou. Foi para uma breve explicação dos territórios do norte. Era na maior parte uma terra mais rigorosa, né? As coisas não eram tão desoladas como no continente do demônio, mas com uma neve que cobria todo o solo, né? Durante 1/3 do ano, basicamente, era difícil de cultivar qualquer coisa. E a comida estava longe de ser abundante, tá? Pelo contrário, faltava. A maioria das nações da região era muito pobre, muito fraca e muitas vezes lutavam pelos restos de recursos enquanto os seus cidadãos passavam pela existência muito escassa nessas épocas. Também tinham muitos monstros e a maioria deles era muito mais forte do que eram os encontrados no Reino de Azura, e isso acabava atraindo vários guerreiros em treinamento e aventureiros veteranos para melhorar suas habilidades, mas isso ainda não era o suficiente para tornar a região mais próspera, né? No entanto, teve um punhado de países aí que conseguiram florescer, mesmo nesse ambiente mais complicado. Eram as ditas, chamadas de nações mágicas. O Reino de Ganoa era conhecido pelas suas instituições de aprendizado mágico, o Ducado de Nerys também era conhecido pela fabricação de instrumentos mágicos, e finalmente o Ducado de Bashrant. Esse ducado aí era conhecido pela experiência em pesquisas arcanas. Esses 3 países formavam uma aliança muito forte, reunindo todos os seus conhecimentos mágicos coletivos e alcançando a posição dominante dentro dessa região. Depois de alcançar o rank B como os aventureiros, a Suzane e o seu grupo ficaram mais ou menos sem emprego em Azura. Então elas estavam se movendo para o norte para se reestabelecer dentro dessas nações mágicas. E por acaso, Rudeus também estava indo nessa mesma direção. Não era como se ele se importasse, né, em escolher um destino específico. Mas a cidade de Rosenberg, localizada a 2 meses de viagem ao norte da fronteira, era chamada de portal para os territórios nortenhos. Basicamente, esse lugar, se não era a maior cidade do Ducado de Bashrant, ficava em segundo lugar como a maior cidade, tá? A exportação de implementos mágicos de lá para Azura fornecida era ainda mais da metade da receita do país inteiro. Então esse era o lugar específico. Era o lugar exato que o Rudeus queria ir. Saindo da carruagem, então, o Rudeus parou para dar uma olhada, ver todos os lugares, e as ruas fervilhavam, né? Vários aventureiros, mercadores, todos pareciam muito ocupados nesse momento. Isso provavelmente tinha algo a ver com as 2 carruagens cheias que tinham acabado de chegar, né? Com várias mercadorias com que tinham vindo para dentro dessa cidade. As mercadorias que corriam todo o caminho desde o Reino de Azura também costumavam ter uns preços
mais altos, porque tinha um certo risco, né, de percorrer esse caminho todo. O lugar em si também era muito frio, os invernos dessa região eram aparentemente muito rigorosos, mas em pouco tempo o Rudolph encontrou uma rua aí cheia de pousadas, um lugar para ele ficar. Acabou que ele meio que escolheu uma aleatoriamente lá, mas teria que ser com algumas coisas específicas, tipo uma pousada de rank B. A gente já vai explicar. Essa pousada aí era a pousada do Escudo Redondo, que era justamente, como a gente falou, voltada para os aventureiros B, porque normalmente ele até teria ficado, né, em qualquer uma que seja mais barata, porque a rank C, a rank D é mais barata. Só que de acordo com a Suzane, as pousadas que são mais baratas não tem qualquer tipo de aquecedor durante esse inverno. Mano, seria basicamente impossível, literalmente você ia congelar até a morte dentro do quarto. Então o mais inteligente seria ir para um lugar focado no mínimo no rank B, né, para poder ter esse aquecedor. E depois que ele foi pro quarto, mais uma vez o Rudolph tornou a pensar na Aerys, cara. Ele voltou a pensar nela, a maneira como tudo terminou foi basicamente um verdadeiro choque para ele. Ele ficou tão confiante de que a Aerys e ele tinham virado um casal, cara. Ele estava tão convencido de que eles se amavam, pensando que os dois viveriam juntos em Azura, tá ligado? Inclusive o Rudolph estava pronto, estava disposto a se comprometer com ela. A família Greirat, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, era uma família nobre, então eles poderiam acabar aparecendo aí meio que alguns obstáculos para serem superados, mas mesmo assim ele estava determinado a proteger ela, que mesmo que isso significasse enfrentar os inimigos ou fugir deles, os dois juntos. Mas as coisas não foram muito bem assim, né? A Aerys não se sentia dessa mesma forma. Isso, pelo menos, era o que ele pensava, porque nós sabemos que ela também gosta dele e tal, nunca deixaria de pensar no Rudolph, principalmente nessa jornada dela. Ela foi para se aprimorar, ela mesma melhorando as suas habilidades para chegar no nível que o Rudolph, né? Porque o Rudolph é brabo na magia, então ela tinha que chegar no nível próximo dele ali. Ela sentiu que não conseguiu proteger ele, por exemplo, lutando contra o Orsted. Então, depois de chorar um pouquinho nesse momento, o Rudolph voltou a se concentrar no que ele veio fazer dessa vez, né, que foi procurar a sua mãe, a Zenith Greirat. Certamente ele não tinha partido numa jornada para esquecer a separação dolorosa ou alguma coisa do tipo. Ele estava onde ele estava para procurar o único membro da família dele que continuava desaparecido. Todo mundo já tinha sido achado, menos a mãe dele. Ela estava desaparecida há anos e o Rudolph prometeu, inclusive ao Paul, o pai dele, que faria o máximo, o melhor dele para localizar onde a mãe dele estava. Mas ao mesmo tempo, 3 anos se passaram desde o incidente do deslocamento. Parecia improvável que a Zenith estivesse em qualquer lugar que alguém pudesse encontrar ela facilmente, porque, pô, essa cidade era grande o suficiente para ser tentada a acreditar que ela poderia estar por perto, mas se fosse tão fácil assim, alguém já teria encontrado ela há anos. Ainda assim, fazia muito sentido, né, concentrar todos os seus esforços em áreas densamente povoadas, com muita gente. Era difícil imaginar a Zenith acampando na floresta ou algo do tipo, principalmente sozinha. Tinha uma boa chance de que ela tivesse inclusive presa em algum lugar, né, e que algum esquadrão de busca de resgate não seja capaz de chegar. Se o Rudolph quisesse encontrar algum local em potencial, ele precisaria começar a fuçar todas as cidades como essa que ele estava. Ainda assim, ele estava sozinho, então seria mais difícil. Não importa o quanto ele tentasse, provavelmente ele não seria capaz de vasculhar a cidade com tanto cuidado, por inteiro, né? O quanto ele precisava para achar ela. O mundo era um lugar gigantesco, pô, isso não tem dúvidas. Seria sempre difícil rastrear uma única pessoa que pudesse estar literalmente em qualquer lugar. Procurando a Zenith era algo como tentar encontrar uma única pessoa canhota em uma multidão de 10 mil pessoas. Pensando assim, não seria tão difícil, né? Daí ele começou a pingar algumas ideias na mente dele. Existe uma quantidade absurda de tempo e esforço para você achar se você for procurar. Mas e se você simplesmente contasse para toda a multidão, pedisse, perguntasse para eles, falasse o que estava acontecendo e no lugar de passar de pessoa por pessoa, você podia gritar, alguém aqui é canhoto? Pô, qualquer pessoa que tivesse, o cara que tá dentro da multidão que é canhoto, que ele tava procurando, iria com certeza levantar a mão e dar um passo à frente. Basicamente, se ele ficasse famoso o suficiente, tinha uma boa chance da Zenith aparecer e encontrar o seu filho. Dado ao tempo que ela estava desaparecida, né, era possível inclusive que ela estivesse em algum outro lugar, assim como a Lily e a Asha estavam presas. Mas se ela soubesse que ele estava em algum lugar muito próximo, pelo menos ela tentaria mandar uma mensagem de ajuda para o Rudolph. Mas o problema era como que ele ia ficar famoso nesse momento. Ele precisaria, no mínimo, de muitas pessoas falando sobre o seu nome, né? Conhecido como um dos melhores magos do mundo. Seria mais fácil falar do que fazer, até porque o Esquadrão de Busca do Resgate de Fitoa era uma organização relativamente grande, né? E eles procuraram por muito tempo sem sucesso para achar a mãe dele. O Rudolph precisaria de uma sorte incrível para poder se dar melhor. Decidido então que já tinha pensado bastante por um dia, ele resolveu dormir para pensar melhor no dia seguinte. Acho que às vezes a gente também tem que descansar para pensar melhor.
No dia seguinte ele foi para a guilda dos aventureiros lá em Rosenberg, e ao contrário da maioria, ficava até uma boa distância tanto da entrada da cidade quanto das pousadas locais. Talvez tivesse alguma razão logística, né, por causa desse negócio aí, mas não era como se ele se importasse com isso. Mesmo de longe dava para ouvir muitas pessoas que estavam se divertindo às custas do Rudolf, né, porque ele era uma criança basicamente, mas não estavam exatamente zombando dele nem nada do tipo. Ainda assim não era muito legal para ele ficar um pouco desconfortável, mas ele foi para lá para acabar com um grupo específico que ele tinha criado com a Ares e com o Rugerd, porque agora ele já tinha deixado simplesmente esse grupo, os dois tinham ido embora. Quando tudo terminou, ele mesmo ouviu as pessoas do lugar sentindo pena dele, achando que o Rudolf na verdade era o único sobrevivente do seu próprio grupo. As pessoas não estavam julgando ele, eram olhares de simpatia, sacou? Todos pareciam presumir que os outros membros, a Ares, o Rudolf, né, eles não sabiam que eram esses, mas os outros membros do grupo foram mortos em batalha ou algo assim. Nenhum deles suspeitava que o Rudolf pudesse simplesmente estar chorando aí porque uma garota tinha abandonado ele, sacou? Mas ele seguiu em frente, tá? Em Azura lá, a maioria das tarefas disponíveis eram de algumas dificuldades relativamente baixas, e conforme o ranking subia, mais escassas se tornavam esses trabalhos para ele. Como resultado, os aventureiros que subiam um pouco mais na escada de classificação tendiam a deixar aquele país para trás, iam para outros lugares, né, para o sul basicamente, lá para o Reino do Dragão ou para o norte, para as nações da Aliança Mágica, justamente para conseguir mais trabalhos. O Rudolf atualmente era um dos aventureiros de rank A, sacou? E as regras da guilda também permitiam que ele aceitasse trabalhos de um nível abaixo ou então um nível acima disso. Não tinha nenhum trabalho classificado como S, né, que estava postado lá no momento, mas então ele teria que escolher algo do rank B ou rank A que seja. Felizmente tinha uma boa quantidade de trabalhos disponíveis e isso era definitivamente raro no continente central. Só servia para mostrar como que a vida local estava sendo mais difícil, né? Então o Rudolf escolheu matar alguns ursos. Só que era algo muito perigoso para ele fazer sozinho. Apesar de que no momento ele literalmente não estava nem aí se ele morresse ou se não morresse, tá ligado? Só que logo uma das garotas que tentou falar com ele, que a gente comentou no início do vídeo, né, lá dentro daquela caravana, apareceu. Assim o Rudolf acabou topando com um grupo de rank B, que era o Contra Flecha, né, esse grupo aí. Elas ouviram tudo sobre o que ele estava procurando por causa da mãe dele e tal. Só que o negócio é o seguinte, ela disse pra ele que a expressão no rosto do Rudolf era meio que problemática. O cara tava quase uma expressão de morto, parecia que só tava vivendo por viver, sacou? Porque ele não parecia alguém que estava pronto para enfrentar o mundo sozinho. Na verdade, ele nem parecia se importar em continuar vivo ou morrer. E de fato não parecia. Mas mesmo assim, ela convidou ele para fazer parte, os dois fazerem o trabalho juntos. Ela mesmo disse que ninguém conseguia ficar famoso trabalhando sozinho. E se a ideia do Rudolf era construir uma reputação, ele precisava conhecer muitas pessoas para que elas divulgassem ele, o trabalho dele, sacou? Ou seja, era melhor entrar em um grupo ou fazer o seu melhor para continuar vivo. Os homens do grupo concordavam ao mesmo tempo com ela, só que a Sarah, por outro lado, que era uma outra garota que estava no grupo, né, fez beicinho, não gostou muito não. O Rudolf nessa hora teve uma sensação até de que ela não estava muito entusiasmada com toda essa ideia aí, mas não culpava a garota, né. Se quisesse ter uma ideia melhor da área, seria bom se juntar a um veterano familiarizado com os terrenos e monstros locais, não com uma criança deprimida que era ignorante desse jeito aí, né. Isso porque assim, com certeza, eles sabiam que o Rudolf era um mago, por exemplo, graças às roupas dele. Mas eles não tinham a noção, né, das habilidades do Rudolf, em que tipo de feitiços ele era especializado ou quão poderoso ele era, porque de fato ele é muito forte. Suzana então estava basicamente com pena dele, né? Ela estava convidando ele para se juntar ao grupo dela por simpatia. Isso aí era tudo, tá? Mas ainda assim ela levantou alguns pontos interessantes. Não importa quantas coisas o Rudolf fizesse sozinho, era difícil imaginar qualquer coisa acontecer, né? Principalmente os tipos mais vagos aí de rumores circulando. Isso aí era tranquilo, né? A respeito dele. Ninguém ia ser específico. Os aventureiros normalmente não estavam interessados em outros aventureiros, e sim em si mesmo. Eles não iam sair do seu caminho para simplesmente começar a falar de outra pessoa, saber sobre uma criança com quem eles não se importavam. Na melhor das hipóteses, alguém iria espalhar algum boato sobre um jovem mago realizando algumas coisas incríveis sozinho. Só isso. Mas ele precisava que eles incluíssem detalhes, por exemplo, o fato de que esse mago era de Fitoa e que ele seria capaz de lançar feitiços não verbais, sem cantar, e também estava procurando pela sua mãe que desapareceu no incidente de deslocamento. Se ele quisesse que as pessoas divulgassem essa história, ele precisava deixar que as pessoas conhecessem ele, e a maneira mais fácil de fazer isso era entrar em um novo grupo. Não apenas em um grupo, né? Mas na verdade seria bom, melhor que ele trabalhasse com vários grupos quanto possível.
Só que a maioria dos aventureiros preferia ficar numa única cidade, e às vezes apareciam grupos que faziam dinheiro enquanto iam de um lugar para o outro e tal, assim como o Rudolf já tinha feito lá no continente do demônio. Resumindo, aceitar essa oferta no momento dessa mulher, da Suzanne, parecia ser a coisa mais inteligente pro Rudolf para ele fazer. Assim, então, ele aceitou e eles tiraram um dia para se preparar. A Sarah ficou menos, carrancuda não, ela continuou carrancuda com ele. Mas ao longo da história, com certeza, eles vão se dar bem mais à frente. Dessa forma, então, o Rudolf teria um novo grupo de aventureiros que vai ajudar ele nessa jornada de ficar mais famoso e talvez encontrar até a sua própria mãe. Enfim, rapaz, eu fiquei no hype pra caramba vendo esse novo teaser que saiu essa semana, o negócio tá muito bom. E também já tô imaginando a jornada desse nosso pequeno Rudolf Greyrat continuando aí, uma coisa magnífica, cara. Eu jamais canso de falar pra vocês que a novel de Mushoku Tensei não é só boa, ela é maravilhosa e do início ao fim. Foi uma das novels que eu li que eu fiquei mais preso, né, no geral. E é lógico que tinha que trazer aqui pra vocês essa noção do que vai acontecer por agora nessa próxima temporada, né? Pelo menos o primeiro e segundo episódios dessa temporada aí. Eu tô muito feliz com isso e é claro que eu vou acompanhar muito isso daí, provavelmente trazer aqui pra vocês no canal, igual a gente sempre faz com vários outros animes. Por isso é importante você estar aí com a sua inscrição em dia, com o seu sininho ativado, que você recebe todas as notificações pra você ficar sabendo de tudo, todas as novidades de Mushoku Tensei. E me manda aí também nos comentários, aproveita, qual o nível do seu hype, cara, pra essa segunda temporada. Manda pra mim aí que eu quero saber. Tamo junto sempre, família. Aquele fortíssimo abraço. Beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Valeu!